maravilhosa paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para aprendermos da palavra de Deus. E em nossa revista, que traz como título Conhecendo o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, nós já chegamos agora na nossa nona lição. Quem diria, já estamos praticamente finalizando a nossa revista. E eu tenho certeza que muitos de nós podemos aprender coisas maravilhosas acerca do ministério do Espírito Santo, desde o Velho Testamento até a igreja primitiva. E hoje nós vamos entender como todo esse processo de manifestação do poder do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na vida de cada um dos primeiros fiéis da igreja primitiva, é um exemplo de como Deus poderosamente ainda pode atuar e continuar manifestando o seu poder na igreja através do seu Espírito Santo. Então, na lição de hoje, nós temos como título o Espírito Santo na Igreja, estudo de número 9. Então, nós vamos aqui já dando andamento aqui à nossa lição. Aqui no comentário introdução diz que nessa lição nós vamos estudar como o Espírito Santo ele guia, conduz a igreja desde o início do seu nascimento e que ele intervém em todos os atos da igreja, dos apóstolos, a fim de orientá-los e guiá-los em toda a verdade, conforme Jesus mesmo disse, que o Espírito Santo que ele da parte do Pai haveria de enviar, ele ensinaria aos discípulos todas as coisas e os guiaria a toda a verdade. Então, o senhorio de Cristo, o ministério do Espírito Santo, a igreja como o corpo de Cristo, o discipulado e a restauração da igreja local, são fatos que nos mostram que o Espírito Santo é de fato aquele que contribui diretamente, que age diretamente como a terceira pessoa da Trindade, para dirigir os passos da igreja agora que Cristo sobe aos céus. Cristo ele é assunto aos céus e ele então envia o Espírito Santo, seguindo a promessa de Deus, para que os discípulos não ficassem sozinhos, mas que tivessem um consolador tão autêntico quanto ele, para guiá-los e para ensiná-los todos os passos que eles deveriam dar em direção à vontade de Deus para cumprir então o seu chamado como grandes evangelistas, para anunciar o Cristo ressurreto a todas as nações. E sem o poder do Espírito Santo na vida destes discípulos seria impossível. Então, aqui no tópico 1, nos diz a expansão da igreja a partir do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. Existem algumas vertentes que dizem que a igreja começa de fato no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce para assinalar ali o cumprimento da festa do Pentecostes, depois que Jesus é ressurreto e assunto aos céus. Alguns estudiosos acreditam que a igreja nasceu de fato quando ela foi profetizada em Jesus, lá em Mateus capítulo 16, verso 18, quando o Senhor diz que sobre a afirmação de Pedro, de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, a igreja seria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E quando Jesus ressuscita, ele diz aos discípulos, lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, aguardai, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Aqui nesse primeiro contexto, Jesus retoma a profecia de Isaías 32,15, quando Isaías dizia que os filhos de Israel deveriam aguardar, teria uma situação um pouco complicada, até que o Senhor, o Espírito, descesse sobre eles lá do alto, para que eles pudessem receber das bênçãos de Deus que estava destinada à nação de Israel. E quando Jesus diz, ficai em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos de poder, é como se ele retomasse
aquela promessa de Deus feita ali em Isaías e também lá em Joel, e dissesse que os discípulos deveriam aguardar tudo aquilo que as Escrituras determinavam a respeito da vinda do Espírito Santo. É importante nós entendermos que a Páscoa representa a morte de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a festa dos pães ázimos representa o seu sepultamento e a festa das primícias representa a ressurreição de Jesus. Então, no terceiro dia, era colhido um feixe de primícias que representa a ressurreição de Jesus, e 49 dias mais um, ou seja, cerca de 7 semanas inteiras eram contadas até que os filhos de Israel devessem fazer uma nova oferta de gratidão a Deus, celebrando então a bênção de Deus pela colheita da abundância do trigo, né? Então, é justamente naquele intervalo ali entre a ressurreição de Jesus, né? E 50 dias eram contados, e depois de 50 dias era feita uma nova oferta de manjares para comemorar a festa do Pentecostes. E o interessante é que Jesus, ele fica ali com os discípulos 50 dias, 40 dias ali junto com os discípulos, ensinando os discípulos acerca de muitas verdades que eles ainda não haviam ouvido, revelando para eles ali todo o processo da crucificação e da ressurreição, conforme havia sido profetizado nas Escrituras. Foi visto ali por mais de 500 irmãos, e ali depois, então, a Bíblia diz que ele sobe aos céus 40 dias após a sua ressurreição. E os discípulos ficam ali em oração no cenáculo 10 dias, né, orando em obediência à promessa de Jesus, quando ele diz: ficai em Jerusalém até que lá do alto vocês sejam revestidos de poder, cumprindo a promessa do meu Pai. Na lição passada, meus amados, nós vimos que 50 dias depois que o cordeiro foi sacrificado lá no Egito, que os filhos de Israel saíram do Egito ali depois de celebrar a Páscoa, 50 dias depois, no Monte Sinai, Deus revelou a lei para os filhos de Israel, lei esta que foi invalidada por causa da rebeldia dos filhos de Israel quando eles pecaram contra Deus, fazendo ali o bezerro de ouro. E então Deus assinalou que faria uma nova aliança com a casa de Israel, não conforme a aliança que ele havia feito com os seus pais, porque os seus pais, por causa da sua obstinação, invalidaram a primeira aliança, que ficou marcada pela morte de 3.000 transgressores, e então ali ficou, dentro do propósito de Deus, demonstrado que Deus faria uma nova aliança com a casa de Israel. Mas esta nova aliança, este evento que aconteceu, seria uma sombra daquilo que deveria acontecer quando o Pentecostes fosse cumprido. Porque ali no Sinai, quando Deus deu a lei a Moisés, para que apresentasse os 10 mandamentos à casa de Israel, a tradição judaica ali celebra aquele momento como o Pentecostes, o primeiro Pentecostes de Israel, que é o nascimento da Torá, que é o surgimento do decálogo divino, e também o reconhecimento da nação de Israel como uma congregação de Deus, para que Deus pudesse habitar no meio deles e manifestar a sua glória. Só que como Israel no futuro rejeita o Messias como seu único suficiente Salvador, o novo Israel de Deus agora é a igreja, o Israel espiritual, né? E que agora recebe a nova aliança em Jesus, feita em Jerusalém, porque Jesus morreu ali no monte de Moriá, né? Ali nas cadeias montanhosas do Monte de Sião, onde uma nova lei havia sido feita, que é a lei do Espírito de vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte, quando Jesus vem, morre ali na cruz do Calvário, no monte de Gólgota, né? E ali ele então sinaliza a aliança de Deus. E o interessante é que 10 dias depois desta aliança, ali então, 50 dias depois desta aliança de sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário,
celebraria-se dentro do calendário judaico a festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes aconteceu, a descida do Espírito Santo aconteceu justamente 50 dias depois da morte de Jesus, cumprindo a sombra da lei. Só que nesse evento, o interessante aqui é que o Espírito Santo agora desce para marcar o início da igreja, porque aqui no tópico 1.2 fala que a igreja entrou em vigor a partir do Pentecostes, né? Mas o interessante é que o que é que assinalou a chegada do Espírito Santo? Foi justamente quando os discípulos estavam ali 10 dias trancados, orando, né? Depois dos 40 dias que Jesus havia subido aos céus, eles estavam ali orando em Jerusalém, lá no cenáculo, no Monte Sião, né? Em Jerusalém, orando para que Deus cumprisse ali, então, a promessa que ele havia prometido de derramar o Espírito Santo sobre a casa de Israel. E ali os filhos de Israel, então, os judeus, os discípulos, os apóstolos de Cristo ali estavam orando, juntamente com 120 discípulos ali, estavam ali os 12 apóstolos, a mãe de Jesus, com certeza estavam ali as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que eram devotas a Deus também, e muitos outros discípulos, né, que eram de fato ali, que aguardavam essa promessa. E eles oraram com fervor e de repente, justamente quando vieram as caravanas para Jerusalém, para participarem da festa de Pentecostes, de judeus que estavam espalhados pelo mundo, que nem falavam mais a língua judaica, chegaram naquele momento ali para a celebração da festa de Pentecostes, e os discípulos estavam orando ali unanimemente, todos reunidos no mesmo lugar, orando para o cumprimento dessa promessa. E a Bíblia diz que foi de repente, houve um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, e eles passaram a falar em línguas, em outras línguas, em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, né? E eles começaram a anunciar a grandeza de Deus nas línguas nativas dos judeus, que já não falavam mais a língua judaica. E eles disseram: como pode ser estes homens galileus, né, que são tidos como homens iletrados, homens sem instrução, estavam falando perfeitamente nas grandezas de Deus, na língua nativa de cada um dos judeus que estavam ali, judeus naturais de Cirene, naturais do Egito, da Líbia, de Partos, né, de outras grandes cidades ali, né, que eles estavam espalhados por estas terras. E quando eles vêm para ali, eles veem o milagre de Deus ali manifestando a sua glória, trazendo uma mensagem maravilhosa através de cada uma das línguas que os discípulos falavam naquele momento. Então, aquele momento ali sinalizou a vinda do Espírito Santo. O povo não entendeu naquele momento ali o porquê daquele acontecimento. Muitos até disseram que os discípulos estavam bêbados, mas Pedro tomando a palavra dizendo: olha, eles não estão bêbados como vocês presumem, sendo que esta é ainda a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo aqui hoje é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então aquilo ali foi o cumprimento do derramamento do Espírito Santo, justamente naquela gloriosa festa de Pentecostes, conforme havia sido determinado pelas Escrituras Sagradas. E o tópico 1.2 fala que a igreja entrou em vigor, de fato, a partir do Pentecostes. Como eu disse, não há unanimidade se a igreja nasceu no Pentecostes ou se ela nasceu a partir do momento em que os discípulos ali estando com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, né, já ali indo cumprir ali o ide de Cristo ali, a Bíblia diz que Jesus já havia assoprado o Espírito Santo sobre os discípulos, deu-lhes poder e autoridade para que eles pudessem sair por todas as cidades de Israel, né, anunciando o reino de Deus e o arrependimento e a salvação, né? E então alguns acreditam que a igreja já tem a sua forma embrionária naquele momento, quando os discípulos saem de casa em casa
cumprindo a determinação de anunciar o evangelho primeiro à casa de Israel. Mas como a casa de Israel rejeita Jesus como Salvador, então Deus ele envia o Espírito Santo, né, depois da morte e ressurreição de Jesus, e nesse momento, então, a igreja nasce como um misto de judeus e de gentios ali, sinalizando o que de fato havia sido profetizado lá em Joel. E Eurico Bergstein, ele ressalta que o mistério de Deus, guardado desde o princípio dos séculos, estava revelado agora, né? A igreja, que é o órgão de Deus na dispensação do Novo Testamento, agora havia entrado em cena, né? E John D. Barnett diz que o Espírito Santo batizou em nome de Jesus aqueles 120 discípulos e, a partir deste momento, na visão dele, a igreja se multiplica não como crentes isolados e independentes uns dos outros, mas que a partir desse momento se tornam membros de um corpo de Cristo, né, cuja cabeça é Cristo. Eles se tornam membros agora do corpo místico de Cristo, né? A igreja agora ela toma a sua forma. Os apóstolos agora entendem de fato ali que há um início de um relacionamento com o Paráclito divino e que a partir desse momento a igreja ganha então a sua forma definitiva e ela começa a ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, de modo que, segundo as revelações que eles recebem do Espírito Santo, o mistério de Deus guardado, que estava oculto às gerações passadas, agora foi revelado aos profetas e apóstolos de Cristo ali no Novo Testamento, e de modo que a igreja agora passa a ser edificada sobre o fundamento desses apóstolos e profetas, mediante a revelação que havia sido dada pelo Espírito Santo. Então, aqui no tópico 1.3, fala da igreja, que ele consola a igreja em suas tribulações. E nós temos que entender que logo nos primórdios da igreja primitiva, Pedro e João ali, cheios do Espírito Santo de Deus, eles recebem uma autoridade profunda, tremenda de Deus e começam a pregar. Naquele discurso ali de Pedro em Atos 2:41, quando ele está ali explicando para os judeus vindo da diáspora, que naquele momento ali os discípulos não estavam bêbados, mas estavam acontecendo de fato ali o cumprimento da profecia de Joel, eles se arrependem dos seus pecados e dizem: o que é que nós vamos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, de fato, ele precisava primeiro que Jesus morresse, ressuscitasse e fosse assunto aos céus, cumprindo ali toda a sombra da lei, para que ele viesse então, né, para habitar nos corações das pessoas. Porque esta aliança que Deus fez agora com a casa de Israel era uma nova aliança, não como a aliança que ele havia feito nos seus pais. Ezequiel 36:26 diz: e dar-vos-ei um só coração, e poreis sobre vós o meu espírito, e fareis com que vocês guardem os meus estatutos e os observeis. Tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne, espírito novo colocarei dentro de vós e vos farei saber as minhas palavras, né? Então, Pedro ali agora, cheio da ousadia do Espírito Santo, ele prega ali e praticamente quase 3.000 almas se rendem a Cristo. Se no primeiro Pentecostes 3.000 almas foram mortas por causa da rebeldia dos filhos de Israel à lei de Deus ao criar um bezerro de ouro para conduzi-los à terra prometida, agora quem de fato vai nos conduzir à terra da promessa, a nova Canaã, a Jerusalém que vem do alto, é o Espírito Santo de Deus e não um bezerro de ouro, né? E depois que Cristo morre e derrama o seu sangue, uma nova aliança é estabelecida. Então, naquele momento, 8.000 almas são salvas com a pregação de Pedro e depois, conforme Atos 4:4, que muitos dos que ouviram a palavra ali, pregada por Pedro e João, quando eles vão perante o Sinédrio, eles elevou muito o número dos homens e chegou a quase 5.000. Então, na primeira pregação de Pedro,
quase 3.000 almas foram salvas e quase 8.000 almas foram salvas quando Pedro e João começaram a pregar o evangelho. Foi repreendido ali pelos escribas, pelos sacerdotes, pelo capitão do templo, pelos saduceus, que condoíam-se bastante, né, que estavam muito enciumados que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a salvação e a ressurreição dentre os mortos. Eles os prenderam, os encerraram na prisão até o dia seguinte, né? Porém, muitos dos que ouviram a palavra de Deus creram no Senhor Jesus e a igreja foi crescendo sobremodo. Então, só na primeira pregação de Pedro e de João ali, praticamente 8.000 almas foram salvas para o Senhor, né? Então, aqui nisso o Sinédrio reconheceu os novos pregadores da igreja como os discípulos de Cristo e queria impedi-los de evangelizar. Mas ante as ameaças do Sinédrio, eles oraram e depois de cheios do Espírito Santo, eles passaram a divulgar a palavra de Deus com mais ousadia, como diz lá em Atos capítulo 4, versículo 28, os discípulos dizem assim, 27, né? Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a sua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, irmãos, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com muito mais ousadia a palavra de Deus. Depois que eles receberam o Espírito Santo, suas vidas foram radicalmente transformadas, porque eles estavam no cenáculo ali orando, e eles não queriam ser vistos na rua também ali, né, em plena luz do dia, ficaram com medo de ser presos, eles andavam ali, de certa forma, bem camuflados, bem velados, com medo de serem presos pelos principais sacerdotes e levados a julgamento e sofrerem também uma morte violenta como a que Jesus sofreu. Então eles ficavam mais escondidos, com medo da morte. Mas o interessante é que depois que eles recebem o Espírito Santo ali por ocasião do Pentecostes, aqueles que antes ficavam trancafiados e aflitos pelo medo da morte, eles agora se tornam testemunhas da ressurreição. Se a gente for lá e ver em João capítulo 19, versículo de número 20, nós vamos ver lá que os discípulos estavam trancados, né? Quando Jesus se revela para eles ali, e a Bíblia diz que Jesus ele entra, né, atravessa aquela parede e surge entre eles ali de portas trancadas. Jesus se revela no meio deles e anuncia que a paz esteja com eles. Olha, por exemplo, aqui, ó, se a gente for analisar bem, em João capítulo 19, versículo 20, diz: muitos dos judeus, pois, leram esse título, né? Que os discípulos, na verdade, ali, Jesus aparece, 20:19, né? Chegada, pois, à tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo da morte, por medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então a gente vê ali que em João capítulo 20, versículo de número 19, é o inverso, se vocês puderem corrigir aí, no dia que forem dar aula, João capítulo 20, versículo 19, os discípulos estavam com a porta trancada com medo dos judeus, e Jesus, depois de ressurreto, aparece entre eles e diz: paz seja convosco. Então, esses discípulos que estavam com medo ali, depois que eles recebem o poder do Espírito Santo, eles agora passam a ser testemunhas veementes ali da ressurreição, e agora, antes de eles tinham medo de apanhar e de sofrer, hoje eles recebem açoites e compartilham cadeias, né, tribulações com muita alegria, e quando eram açoitados, eles ficavam muito felizes porque foram dignos de serem açoitados pelo amor ao nome de Jesus. Então, por que eles resistiram todas essas tentações?
porque eles receberam o Espírito Santo, o amparo do outro Consolador divino. Tópico 2.1, né, 2 aqui diz a igreja conduzida pelo Espírito Santo. 2.1, a igreja, uma comunidade que não compreendia sua missão. O Espírito Santo promoveu, então, irmãos, um grande avivamento lá na cidade de Jerusalém, e esse avivamento foi tão grande, mas tão grande, que muitos sacerdotes obedeciam à fé, eles ali passaram a partir o pão de casa em casa, compartilhavam seus bens entre si, vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, e todos ali tinham tudo em comum, e ninguém considerava as posses que tinha como algo exclusivamente seu. Mas por causa do amor à obra e à palavra de Deus naquele momento, a igreja primitiva começa a se reunir entre eles, dividindo as suas posses e ajudando os necessitados, aqueles que não tinham condições, e que os apóstolos ali então tinham grande estima entre eles, né? Então ali o povo crescia, se multiplicava, e eles viviam na comunhão, na fé, no partir do pão. Os primeiros diáconos foram constituídos como homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para servirem às mesas, né? E para que os apóstolos não se ocupassem desse trabalho e deixassem de pregar a palavra de Deus. Então o crescimento da igreja ali era tão espantoso, mas tão espantoso, que boa parte dos sacerdotes judeus também obedecia à fé, né? E a igreja naquele momento, então, até Atos 7, vivia e agia como se o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, fosse apenas um mero avivamento da comunidade judaica, né? Por quê? Porque o evangelho era somente pregado entre os membros da circuncisão. Somente entre os judeus circuncidados é que se pregava o evangelho. Até Pedro também estava ali com essa ideia fixa, né? Porque até então eles não entenderiam como os gentios, que todo o tempo, segundo a lei, eles tiveram ali uma grande dificuldade ali, por parte até mesmo da liturgia da lei, dos sacrifícios, não aceitarem gentios participarem, né? E no próprio templo, os gentios eram proibidos de entrar. Existia no templo de Israel um local chamado de Pátio dos Gentios, que eles não podiam avançar para o lado dos judeus e tal. Então, eles acreditavam que o evangelho seria pregado somente entre eles, e que o Espírito Santo seria uma dádiva concedida somente à nação de Israel, né? E também aos judeus, né, recém-convertidos ali, que eram circuncidados. Então, ali surgiu o que parecia ser uma primeira comunidade judaico-cristã. Então, até Atos 7 ali, a igreja vivia dessa forma, mas Deus teve que sacudir, né, aquele povo para tirá-lo do comodismo. Por quê? Porque Jesus disse lá em Atos 1:8, mas ficai em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos de poder, e recebereis o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judéia, em Samaria, né? E na Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Só que o que acontece? Eles pregavam o evangelho somente em Jerusalém, só na Judéia. E eles ali não expandiram seus horizontes conforme a vida terminada. E quem é que permite que essa perseguição seja instalada na igreja? É o próprio Deus. Deus usa o próprio sinédrio ali para perseguir a igreja, para que a igreja saia da sua zona de conforto. Porque a igreja estava vivendo ali, todo mundo na fé, na alegria, na comunhão, no partir do pão, se esquecendo de cumprir o ide de Cristo. Lá em Mateus 28:19, diz que os discípulos deveriam ir por todas as nações e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar as nações a guardar a tudo aquilo que Jesus havia dito e ensinado aos discípulos. Mas ele também diz que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Mas depois deste revestimento, eles deveriam sair primeiro em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e depois expandir a pregação do evangelho para todas as comunidades e nações ali em volta. Mas eles ficaram ali, na fé, na comunhão e do partir do pão, porque eles não entenderam o compromisso da sua missão, não entendeu de fato o seu propósito. Então, Deus levanta o sinédrio, e através do apóstolo de Saulo, né, que depois se torna Paulo,
ele recebe cartas dos principais sacerdotes ali e levanta uma grande perseguição com a igreja, contra a igreja, mas a igreja estava acomodada ali até a morte de Estevão, né? Estevão ali, homem cheio de fé e do Espírito Santo, pegando com toda a ousadia a palavra de Deus, ou ele foi apedrejado porque os judeus não conseguiram resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, e então foi apedrejado. As suas vestes foram depositadas aos pés de Saulo, né? E Saulo, então, ele quer honrar o nome de Deus, porque ele achava que aquela igreja recém-nascida não passava de uma mera seita, né? Que tentava destruir o judaísmo, e ele passou a perseguir aquela igreja ferreamente, até que Deus se revela para ele e mostra que ele de fato estava perseguindo era o próprio Jesus, conforme lá Atos capítulo 9, né? E então essa igreja se espalha depois que Saulo recebe as cartas ali dos principais sacerdotes, e ele começa a arrastar e a prender e a lançar na prisão todos aqueles que confessassem o nome de Jesus publicamente. E com isso toda a igreja, com exceção dos apóstolos, foge de Jerusalém. E o interessante é que por onde esta igreja passava, por onde esses membros eram espalhados, o Espírito Santo ia com eles, direcionando os locais onde eles deveriam evangelizar, e o evangelho cresceu de uma forma maravilhosa. Então, aqui no tópico 2.2, fala do evangelismo territorial na direção do Espírito Santo. Deus não deixou a igreja repetir o erro da Torre de Babel. O pessoal da Torre de Babel queria permanecer ali, né, criar uma comunidade só entre eles e não expandir os seus horizontes pela terra, e estavam em rebeldia contra Deus. Deus desce e confunde aquela língua, as nações se espalham e cumpre a sua vontade. E Deus não queria que isso acontecesse, então ele permite que a igreja sofra uma perseguição, né, porque a ordem de Cristo depois do batismo com o Espírito Santo era a expansão do evangelho de Jerusalém para o mundo, mas a igreja alegremente se acomodava na cidade e parecia não entender o seu propósito, e por isso o Senhor permitiu então que o Sinédrio se opusesse à igreja, né? Tópico 2.3 fala do Espírito Santo aos samaritanos e aos primeiros gentios, né? Depois da dispersão ali já em Atos 8, capítulo 7 é o divisor de águas do livro de Atos. Até o capítulo 7 a igreja parecia ser uma comunidade judaico-cristã. Do capítulo 8 em diante, nós vemos ali então o povo sair de Jerusalém e da Judéia, já começar a pregar o evangelho ali em Samaria. Filipe, direcionado pelo Espírito de Deus, ele desce ali, evangeliza os samaritanos. Pedro e João, que estavam em Jerusalém, quando ouvem que os samaritanos haviam recebido a palavra de Deus, eles foram enviados pelos demais apóstolos que estavam em Jerusalém. Chegando lá, eles oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo, e eles foram batizados no Espírito Santo, passaram a falar novas línguas, né? Sinalizando ali então que aquilo de fato era uma continuação da bênção do Pentecostes sobre a vida dos judeus, ali renegados, que eram os samaritanos. Deus conserta a aliança, de fato, ali a comunidade de Israel com a comunidade de samaritanos, que até então eram inimigos. Eles são unidos agora pelo sangue da cruz, pelo poder do Espírito Santo. Então ali Samaria ouve a palavra de Deus com grande alegria. E Saulo, que antes aspirava a ameaça contra a igreja, agora convertido, ele pregava a Cristo. As igrejas tinham paz em toda a Judéia, eram consoladas e edificadas pelo Espírito Santo. Então, por revelação divina, os primeiros gentios também são salvos na casa de Cornélio. Ali os discípulos ficaram desesperados, ali de certa forma, indignados com Pedro. Por que você entrou na casa de gentios para anunciar a pregação do evangelho lá e tal? Eles imaginando que era para pregar somente para os judeus, e Pedro disse: olha, eu recebi revelação de Deus, foram enviados alguns homens da casa de Cornélio para que eu pudesse ir lá. Quando eu cheguei lá, enquanto eu falava, caía o Espírito Santo sobre os gentios da casa de Cornélio, e eu fiquei maravilhado de que o dom que havia sido dado a nós também foi dado a eles. E quem era eu para impedir o agir de Deus, se Deus quis dar o Espírito Santo como ele deu também a nós? Então, a casa de Cornélio foi o primeiro feixe, a primeira leva de salvo, a primeira oferta de primícia dos gentios ali que receberam o Espírito Santo, né, como assinalando ali então o início
ali da possibilidade do Espírito Santo também estar sobre todos os gentios depois da morte de Cristo na cruz do Calvário. Na igreja de Antioquia, o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo, e eles foram muito exitosos na pregação, porque saíram de Jerusalém, autorizados pelos apóstolos, e foram para várias regiões ali para pregar o evangelho. E como os apóstolos, no primeiro concílio de Jerusalém, o próprio Espírito Santo decidiu questões muito importantes, não só em relação ao evangelismo ali de Barnabé e Saulo, separando Barnabé e Saulo para a obra que ele os tinha chamado, mas ele também agora, junto com os apóstolos, determina que, que os novos gentios que se convertem a Deus não deveriam ser perturbados com questões que só os judeus estariam obrigados a cumprir, conquanto que se abstivessem da carne, dos animais sufocados, né, da carne com sangue, dos animais sufocados e da prostituição. Né? Então foi o próprio Espírito Santo que anunciou que os gentios não deveriam ser incomodados. Tópico 1.3. A igreja no mundo pelo poder do Espírito Santo. Tópico 3, né? Paulo é direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também apoia e dirige todas as atividades missionárias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo agora, ele, depois que ele aceita Jesus, que ele recebe a oração de Ananias, ele passa a anunciar a Cristo com ousadia e era visto, né, por muitos como aquele que antes era perseguidor da igreja, agora anunciava Cristo com muita paixão, com muito amor. E Paulo recebe a unção do Espírito Santo na sua vida e ele começa a ser dirigido em suas viagens missionárias. Ele vai prega em várias cidades da Ásia ali, mas o objetivo dele era chegar a Roma e depois à Espanha. E ele foi então a Roma direcionado pelo Espírito Santo, mesmo que em cadeias, e lá ele chega, de lá ele escreve a maioria das cartas, né, que ele direciona às várias igrejas ali da Europa e daquela região que foi dominada pelos romanos, né, aquele povo da Grécia que foi dominado ali então pelo povo romano. De lá ele escreve a carta aos Gálatas, escreve carta aos romanos, escreve carta aos coríntios, aos colossenses, tessalonicenses. Boa parte das cartas de Paulo, Paulo escreveu quando ainda estava na prisão. Outras ele já estava ali livre, né? Mas boa parte ele escreveu quando estava na prisão. E o Espírito Santo revelava de cidade em cidade as tribulações que Paulo haveria de sofrer, confirmou isso pelos discípulos de Tiro, depois pelo profeta Ágabo, né? E que ele deveria sofrer ali quando ele chegasse a Roma, que ele seria detido pelos gentios. Mas ele sabia de tudo isso. Ele diz: olha, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, os capítulos restantes de Atos agora vão fluir da revelação do Espírito Santo sobre o futuro do apóstolo Paulo, de como ele foi revelado a ele, que a igreja não seria um novo ramo do judaísmo, mas um misto de judeus e gentios, que agora, a partir da morte de Jesus, foram reconciliados pelo sangue da cruz para ser um só corpo, um novo povo, né, que agora receberiam também o dom do Espírito Santo para continuar ali cumprindo o propósito de Deus. Tópico 3.2 fala do crescimento da fé através do Espírito Santo, né? Sincarfexo, ele diz que a atividade do Espírito Santo na igreja é soteriológica, que diz respeito à salvação, é comunal, que diz respeito à comunhão, cósmica no sentido espiritual, né, da convivência da igreja com o reino espiritual, com aqui as revelações que Deus havia de lhe dar, né, e também escatológica por causa do plano delineado por Deus para que a igreja entendesse tudo o que haveria de acontecer nos últimos tempos. Então a igreja recebe a revelação mais aprofundada ali da salvação, da soteriologia, né? De como a igreja deveria se comunicar, ter comunhão uns com os outros, a visão de como a igreja deveria se relacionar com Deus e a visão do que Deus revelaria para o futuro. Toda esta revelação veio pelo poder do Espírito Santo. Então, foi o Espírito Santo quem instituiu bispos e pastores,
instituiu os apóstolos, né? Instruiu os apóstolos a separar vários obreiros ali para o ministério e continuou a revelação através de Cristo, né? De Cristo, tanto no que se refere ao mistério de Cristo em relação à igreja, quanto o mistério de Cristo também em relação aos gentios. Então, a ação do Espírito Santo foi tão milagrosa que, segundo alguns estudiosos como Strang, 50 anos depois da morte de Cristo, praticamente as principais cidades do Império Romano já haviam conhecido a Cristo como Salvador, e 300 anos depois, o Evangelho já havia suplantado o paganismo, né, daquela época. O cristianismo já havia vencido o paganismo de tal maneira que a igreja cresceu tanto que conseguiu vencer o paganismo daquela época. Por quê? Porque a igreja foi direcionada pela ação do Espírito Santo. Dali a igreja se espalha pelo mundo inteiro e permanece viva até hoje, por mais de 19 séculos, graças ao glorioso poder do Espírito Santo. 3.3 fala da ação do Espírito Santo na igreja odierna, que o Espírito Santo é o Espírito que faz a igreja verdadeiramente igreja, é o que consola a igreja, que edifica a igreja, que concede dons espirituais, que relaciona, que se interage com ela em todo o processo da salvação. Então, é impossível pensar na sobrevivência da igreja sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é, para nós agora, aquilo que Cristo foi para os discípulos em seu ministério terreno. Ele veio para guiar, para orientar, para iniciar, para anunciar a palavra, para manifestar as revelações, para revelar as escrituras, né, para os discípulos e guiar